Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da nossa disciplina de Direito Societário e iniciaremos o estudo da chamada sociedade simples. E aqui uma primeira observação antes de adentrarmos no tema específico. Como eu já mencionei em aulas anteriores, o tipo societário sociedade simples só pode ser utilizado por aquelas sociedades classificadas como simples, ou seja, para aquelas sociedades que não são empresárias, que não se enquadram no conceito de empresário, aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Entrará basicamente nas hipóteses da exceção daquele mesmo artigo 966 do Código Civil, do parágrafo único, que prevê que não se considera empresário aquele que exerce profissão de natureza intelectual, científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, a sociedade simples se encaixa exatamente nesse tipo de atividade econômica a que não é caracterizada como empresária. Se empresária for, este tipo societário não pode ser escolhido. Só que qual é a principal também importância do tipo societário simples? Na verdade, o nosso legislador adotou este tipo societário como um tipo societário base. Em outras palavras, ele previu, dentro do capítulo próprio da sociedade simples, as regras gerais de funcionamento das sociedades contratuais. E nos demais tipos societários, basicamente se preocupou com o que era diferente da simples, porque no mais, no que for compatível, remete às regras da sociedade simples. Todavia, por uma questão didática, nós vamos, na nossa aula, alterar um pouco essa lógica. Por quê? Porque prefiro tratar das partes gerais, digamos assim, dentro da sociedade limitada, que é o assunto que trataremos a partir da próxima aula, e que é, inegavelmente, das sociedades contratuais o tipo societário mais utilizado. Então, ao invés de tratar todas as regras gerais de funcionamento das sociedades contratuais dentro da sociedade simples, que é um tipo societário muito mais restrito e pouco utilizado, prefiro tratar das regras gerais dentro do tipo societário mais comum, que é a sociedade limitada. A sociedade simples, ela tem suas características próprias e dentro desse espírito é que vamos estudá-la nesse momento. Ou seja, aquilo que ela tem de peculiar dela própria, da sociedade simples, como um tipo autônomo em relação aos demais. Destaco ainda que não é porque a sociedade é classificada como simples, ou seja, não empresária, que ela será obrigada a usar o tipo societário sociedade simples. Poderá usar qualquer um dos tipos societários previstos para as empresárias, como a própria sociedade limitada. E por esta razão é que este tipo societário não é tão comum no dia a dia. De qualquer forma, damos início ao estudo pelo primeiro artigo desse tipo societário, que até contradizendo um pouco o que eu acabei de afirmar, é um artigo geral, que é aplicável a todas as sociedades contratuais basicamente, mas não temos como fugir dele para poder entender esse tipo societário. Então, já de início, destaco que o que vamos tratar agora também será aplicável às demais sociedades contratuais. Então, começa assim. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes mencionará. Então, primeira observação. Sociedade simples é uma sociedade personificada, ou seja, é uma sociedade que obrigatoriamente demanda o registro do seu contrato perante o órgão competente. E, portanto, esse contrato deve ser escrito. Não tem como uma sociedade personificada ser constituída através de um acordo verbal. Se for um acordo verbal, nós estaremos diante de uma sociedade em comum, ou, na melhor das hipóteses, e mais raramente falando, uma sociedade em conta de participação, que a lei não exige formalidades para a Constituição, em tese, portanto, poderia ser até mesmo verbal, mas na prática, obviamente, que as sociedades em conta de participação, normalmente, pelo menos de forma mais adequada, haverá um instrumento firmado entre as partes para a garantia dos direitos e obrigações entre elas. Então, as sociedades personificadas, as que constituem pessoa jurídica, todas elas obrigatoriamente demandam um contrato escrito, e a sociedade simples é uma delas. Esse contrato pode ser tanto particular
quanto público, ou seja, o instrumento pode ser tanto uma escritura pública, feita no tabelionato, quanto pode simplesmente os sócios elaborarem o próprio documento, um instrumento particular, assinando e levando a registro. Tanto faz. Não há nenhum tipo de diferença em termos de consequências ou regras em relação a um ou a outro. Tanto faz, a lei permite ambas as possibilidades. Claro que na prática o instrumento particular é muito mais comum, porque se tem exatamente a mesma força, o instrumento particular ou público, o particular torna-se muito mais barato do que fazer uma escritura pública que, ao final de contas, será levada a registro e terá o mesmo efeito. Todavia, nós não podemos deixar de lado a importância da possibilidade de usar um instrumento público. Em certas situações, o instrumento público pode ser não só interessante, como necessário. Exemplo, imaginemos uma pessoa que seja deficiente visual. Ela, obviamente, que pode ser sócia. Todavia, como ter certeza absoluta de que o que ela está acordando nesta sociedade efetivamente é o que está escrito no documento que ela eventualmente iria ali assinar? Obviamente que há necessidade de você ter uma segurança disso. E por essa razão, poderia se fazer por um instrumento público, na qual o tabelião leria o inteiro teor do contrato e ele então certificaria, com a sua fé pública, de que aquilo é a vontade daquela parte. Então esse é um exemplo. Outro seria o próprio analfabeto, que também poderia ser sócio, não há nenhum impedimento a isso, mas obviamente que para se ter a segurança de que o que ele está acordando é a sua vontade, também deveria ser feito por instrumento público. Para evitar instrumento público nessa hipótese, só se fosse feita uma procuração para alguém por instrumento público, para que essa pessoa assinasse o contrato. Então, já que seria necessária a elaboração de uma procuração por instrumento público, pode-se fazer o contrato já de uma vez através de um instrumento público. E esses são apenas dois dos exemplos, poderíamos imaginar vários outros, onde a segurança da fé pública de um tabelião, de que aquela pessoa efetivamente manifestou aquela vontade livre e consciente, pode ser interessante no caso concreto para evitar discussões futuras quanto à sua validade. Mas são exceções, são situações pontuais. Na prática, o instrumento particular é o que reina. E que, além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Em outras palavras, a lei prevê um esqueleto. A lei prevê quais são as cláusulas essenciais, obrigatórias, que devem constar em um contrato social. Não quer dizer que sejam as únicas. Ao contrário, diga-se de passagem, muitas das regras que são importantíssimas para o funcionamento de uma sociedade não estão expressamente taxativamente previstas na lei como obrigatórias. E, obviamente, que essas cláusulas servem para resolver problemas que, porventura, venham a acontecer nesta sociedade específica. Portanto, além daquelas cláusulas obrigatórias, nós temos as cláusulas facultativas, aquelas que demandam justamente a vontade das partes, as peculiaridades do caso concreto, de cada sociedade, que não necessariamente é igual à outra. Então, um contrato de sociedade não é um contrato que você pega na prateleira e transforma ali, preenche lacunas. Normalmente, esses contratos feitos desta forma apenas e tão somente vão dispor das regras obrigatórias sem se preocupar com as peculiaridades do caso concreto. E é importantíssimo que, justamente, seja feita toda uma análise para verificar a melhor redação do contrato para atender o interesse dos sócios. Pois bem, dentre as regras obrigatórias, as informações obrigatórias que devem constar no contrato social. Inciso 1º do artigo 997 basicamente define a qualificação completa dos sócios. E digo já que este inciso 1º ele é incompleto. Aqui menciona o nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios e pessoas naturais. Obviamente que isso não basta. Tem que colocar o RG, CPF, elementos de identificação dessa pessoa física, assim como da pessoa jurídica, também, se for pessoa jurídica o sócio, CNPJ. Esses são documentos essenciais que devem ser mencionados também na qualificação. Inciso 2, denominação.
é o nome da sociedade. E na sociedade simples, nós usamos denominação. Outras sociedades, como em nome coletivo, como dita simples, usam obrigatoriamente firma social. Na limitada, pode ser denominação ou firma social. Na sociedade anônima, só denominação. Ou seja, como já estudamos quando falamos em nome empresarial, denominação é apenas uma das espécies de nome empresarial. E no caso da sociedade simples, é esse o utilizado. Aquele formado por uma expressão de fantasia, mais a atividade econômica. Tem que constar ainda o objeto, que nada mais é do que a descrição da atividade econômica a ser exercida pela sociedade. Objeto lícito, possível e que não afronte a lei, moral, bom costume, como determina a lei de registro. Além disso, também a sede, ou seja, o endereço da sociedade e o seu prazo de duração, o prazo da sociedade. Observo, todavia, aqui que quando se menciona em prazo da sociedade, não quer dizer que tenha que ser um prazo determinado. Pode ser um prazo determinado ou indeterminado, mas deve constar no contrato essa informação. Se de prazo indeterminado, essa menção constará do contrato. Agora, que é o mais comum, diga-se de passagem. Agora, se porventura é uma sociedade de propósito específico, ou seja, para a prática, a realização de um determinado ato ou negócio, é normal também se imaginar que essa sociedade tem um prazo de duração, ou seja, que quando atingir aquele resultado, aquele objetivo, não tem mais o porquê da sociedade continuar a existir. Então existe a possibilidade de você prever o prazo de duração tanto de forma determinada quanto de forma indeterminada. Inciso 3º. Capital da sociedade. Expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Trataremos da figura do capital social na próxima aula. Mas já adiantando um pouquinho aqui, nada mais é do que a menção ao investimento feito pelos sócios na sociedade. O que os sócios irão contribuir em patrimônio para a sociedade. O que eles vão transferir do seu patrimônio pessoal para a sociedade a título de investimento. Inciso 4º. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Não basta o capital social da sociedade estar previsto no contrato, o total. Deve-se discriminar quem vai investir o que e quanto, ou seja, a quota parte de cada sócio. Qual é a participação de cada um dos sócios na sociedade? Até também para se saber as demais consequências daí decorrentes em termos de controle, deliberações societárias, participação nos lucros eventualmente, etc. E o modo de realizá-la, ou seja, como irá fazer esse investimento? É em dinheiro? É com um imóvel, com um veículo, com um crédito? Enfim, quais são os bens que serão transferidos como pagamento desse investimento, dessa quarta parte do sócio? Inciso 5º. As prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consista em serviços. E esse inciso, ele realmente é bem próprio da sociedade simples. Na sociedade limitada, por exemplo, esse inciso não é aplicável, porque na sociedade limitada, como vamos estudar mais adiante, não é possível termos sócios cuja contribuição seja serviço, seja apenas trabalho. Na sociedade limitada, todos os sócios devem obrigatoriamente investir recursos. Agora, na sociedade simples, há a possibilidade de termos sócios cuja contribuição consista apenas no trabalho. E, nesse caso, o contrato deve discriminar que trabalho é esse. Qual é, justamente, a obrigação que o sócio se compromete a fazer à sociedade, em troca de uma participação dela. Imaginemos, portanto, uma sociedade de profissionais, uma sociedade, por exemplo, de médicos, em que, imaginemos, temos dois médicos que juntos se unem e têm todos os recursos, o dinheiro necessário para montar um determinado consultório. E o fazem. Todavia, tem um terceiro médico conhecido deles, que é um ótimo profissional, reconhecido no mercado, internacionalmente famoso, e que esses dois primeiros médicos entendem que seria ótimo se ele também fosse sócio da sociedade,
Porque só o trabalho dele, só o fato dele atender naquela clínica, já seria a eles extremamente vantajoso. E fazem essa oferta a esse sócio, de que ele ingressaria apenas com seu serviço, ou seja, ele trabalharia nesta sociedade, não é empregado, ele é sócio, e em troca desse serviço, ele receberia uma participação nos lucros desta sociedade. Então vejam que é um exemplo onde o sócio não investe nenhum centavo a título de capital social, mas mesmo assim será tratado como sócio, que é, porque a contribuição dele, o investimento dele é o seu tempo, a sua expertise, o seu trabalho. Inciso 6º. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições. Pois bem, sendo uma sociedade personificada, a pessoa jurídica é que vai agir justamente obrigando-se perante terceiros, sendo sujeito de direitos e obrigações. Todavia, para que este ser abstrato possa agir no plano concreto, tem ele que ser justamente tornado presente por alguém e que é uma pessoa natural. Por isso que a lei prevê que o administrador tem que ser pessoa natural, porque não teria muito sentido uma pessoa jurídica, um ser abstrato, ser aquele responsável por materializar no plano concreto outro ser abstrato, que é uma outra sociedade personificada. O que, se fosse possível, levaria como consequência de que o administrador da segunda passaria na prática a ser o administrador da primeira. Ou seja, os sócios da segunda sociedade escolheriam o seu administrador e, por vias transversas, estariam também determinando quem administraria a primeira sociedade. E isso não é possível, porque cabe aos sócios da sociedade a escolha do seu administrador. Portanto, a escolha do administrador ou administradores recai sobre pessoas naturais. E seus poderes e atribuições, porque podemos, não obrigatoriamente, mas podemos, inclusive, determinar que cada um dos administradores tenha poderes, responsabilidades, atribuições, deveres distintos. Não precisam todos ter exatamente os mesmos poderes e atribuições. Então, cabe ao contrato definir isso. Inciso 7º. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Nada dito. Como regra, a participação dos sócios, como veremos, é proporcional ao investimento realizado. Mas nada impede, nas sociedades contratuais, que os sócios definam algo diferente, que definam que a participação nesses resultados se dará de uma forma diversa. Exemplo, imaginemos que temos 3 sócios, um investe 50% de todo o capital, outro investe 25% e um terceiro sócio outros 25%. Todavia, pela importância de todos neste empreendimento, porque aqueles outros 2 sócios também entraram com ideias que levaram à criação da sociedade, ou seja, dentro de uma valorização pessoal que cada um deles tem em relação aos demais, combinam que cada um desses 3 sócios terá direito a 1/3 dos resultados. Não há problema algum. Não precisa que a distribuição dos lucros se dê na proporção do investimento feito. A regra é essa, mas nada impede que o contrato disponha algo diferente. E quando menciona aqui nos lucros e nas perdas, quando fala nas perdas, liga-se diretamente também à questão de se os sócios responderão ou não pelas dívidas da sociedade, caso ela não queira, ou melhor dizendo, caso ela não consiga arcar com elas. É a ideia da responsabilidade ilimitada. Nem toda a sociedade tem responsabilidade ilimitada dos sócios. E, portanto, caberá ao contrato taxativamente definir qual é a responsabilidade dos sócios por obrigações da sociedade, se limitada ou ilimitada, depende de cada tipo societário. Lembro a todos que este artigo 997, apesar de estar no capítulo da sociedade simples, é um artigo aplicável às demais sociedades contratuais
também. E como tal, esse dispositivo passa a ser uma previsão geral. E, portanto, de acordo com o tipo societário, essa participação ou não nas perdas é prevista no contrato. Inciso 8º. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Aqui vamos deixar para tratar desse inciso daqui a pouco, porque aqui há um pequeno problema na redação ou interpretação desse dispositivo. Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado contrário ao disposto no instrumento do contrato. Esse parágrafo único é um tanto quanto óbvio, mas é importante, é necessário estar expresso no nosso código. Por quê? Porque a ideia é que a sociedade personificada ela seja levada a registro, como vimos. E, portanto, não teria sentido algum, não teria lógica alguma que elaborássemos um contrato, colocássemos todas as informações da sociedade nesse contrato, levássemos a registro, tornássemos isso público perante terceiros e, paralelamente a ele, elaborássemos um documento, uma side letter, deixando lá na gaveta, onde os sócios basicamente definem outras regras completamente diferentes daquela levada a registro. Qual é a consequência caso isso ocorra? Não é a nulidade desse documento em separado, não a anulabilidade desse documento separado, mas apenas e tão somente a ineficácia em relação a terceiros. Uma vez registrado o contrato, ele torna-se público e para os terceiros que com a sociedade se relacionarem, para eles o que vale é o que está registrado. Qualquer documento feito em separado, contrário ao disposto no instrumento registrado, é eficaz perante aqueles que o assinaram. É eficaz perante aqueles que se comprometeram a cumprir aquele contrato, mas é completamente ineficaz em relação a terceiros. E aqui terceiros é todo e qualquer sujeito que não tenha participado desse pacto em separado, inclusive eventualmente algum outro sócio. Exemplo, um contrato de gaveta onde um sócio aliena, vende suas cotas para uma terceira pessoa. Bem, o vendedor e o comprador assumiram entre si direitos e obrigações. Entre eles, pode um exigir do outro o cumprimento desse pacto, desse contrato em separado. Só que para a sociedade e os demais sócios, enquanto essa alienação de cotas, essa transferência de cotas não se formalizar perante a sociedade mediante uma alteração do contrato social, para a sociedade e terceiros, continua sendo aquele alienante o verdadeiro sócio da sociedade, para todos os efeitos legais, distribuição de lucros e etc. Então, aqui a ideia é justamente isso, de que o que vale perante terceiros é que está público, o que está registrado. Qualquer instrumento separado é eficaz entre os contratantes, mas ineficaz perante aqueles que não participaram do ato. Artigo 1023, exatamente para vincular ao inciso que mencionei que tínhamos um pequeno probleminha. Vamos lá. Característica específica da sociedade simples. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, ou seja, se a sociedade não conseguir pagar as suas obrigações, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Então aqui lembrando, regra geral, que também já estudamos em aula anterior, do artigo 1024, que também é um artigo da sociedade simples, de que os sócios só vão eventualmente responder por obrigações da sociedade depois de esgotados os bens sociais. Em outras palavras, se o credor é credor da sociedade, deve cobrar primeiro da sociedade. Somente depois de esgotado o patrimônio dela é que se há de indagar se há ou não alguma responsabilidade dos sócios. E no caso da sociedade simples, cada sócio é responsável na proporção em que participem das perdas sociais. Ou seja, a regra não é solidariedade. Então, num exemplo hipotético, imaginemos que temos 3 sócios,
um sócio com 50%, outro sócio com 30%, outro com 20%, e este seja o percentual de cada um também nas perdas sociais. Se porventura a sociedade ficar devendo para um credor e não tiver patrimônio para arcar com esta dívida, esse credor, portanto, depois de esgotado o patrimônio da sociedade, poderá ir atrás dos sócios. Em que proporção? Na proporção que cada um participa nessas perdas. Nesse meu exemplo hipotético, o primeiro sócio responderá por 50% da dívida, o segundo por 30%, o terceiro por 20%. Cada um só seria responsável pelo seu percentual. Todavia, pode o contrato dispor da solidariedade, ou seja, se o contrato tiver a previsão de que os sócios responderão solidariamente por essas obrigações, aí, nesse caso, a solidariedade é expressa e, portanto, o credor poderia cobrar de qualquer um dos sócios a totalidade da dívida não paga pela sociedade, depois de esgotado o patrimônio da sociedade, por óbvio, e, uma vez que um deles arque pelo todo, poderá ele, então, entrar com ação de regresso em relação aos demais para se ressarcir cada um da sua parte. Ou seja, nesse caso, a divisão da proporção da participação de cada um se dará internamente. Perante o credor, o terceiro, responderiam eles solidariamente, se assim dispuser o contrato, e, uma vez um pagando, depois eles que se acertem internamente. Então percebam, mais uma vez, que a solidariedade decorre na sociedade simples, não da lei. A solidariedade decorre de expressa previsão no contrato, se houver. E aqui justamente temos o probleminha de interpretação que mencionei. Ocorreu já há um bom tempo, quando do lançamento do Código Civil 2002, a primeira jornada de estudos do Código Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal, e que acabou gerando um enunciado de número 61 que disse o seguinte: o termo subsidiariamente constante do inciso 8º do artigo 997 deve ser substituído por solidariamente, a fim de compatibilizar esse dispositivo com o artigo 1023 do mesmo Código. Exatamente porque, como vimos, no inciso 8º menciona se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. E depois, o 1023 menciona salvo cláusula de responsabilidade solidária. Minha crítica a esse enunciado número 61. No meu entendimento, não há necessidade de substituir absolutamente nada, porque essas regras não são incompatíveis entre si, são coisas diferentes, na verdade. O inciso 8º, basicamente, é um inciso que é aplicável de forma genérica a todas as sociedades contratuais. E tem sociedades onde os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Eles não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, que é o caso da sociedade limitada, por exemplo, onde há uma limitação de responsabilidade, como iremos estudar. Ou seja, uma vez integralizado todo o capital social, já adiantando a matéria da limitada, os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais. E esta limitação de responsabilidade, portanto, tem que estar expressa no contrato. Por outro lado, nós temos a sociedade em nome coletivo, onde os sócios, como regra, respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. Ou seja, depois que a sociedade arcar com as suas próprias obrigações, caso ela não tenha patrimônio para pagar todas as suas dívidas, os sócios responderão, então, com seu patrimônio, de forma subsidiária, após a sociedade. Na sociedade em comandita simples, como também já vimos, depende da categoria de sócios. Nós temos os sócios comanditados e os comanditários. Os comanditados respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais, de forma solidária entre si, inclusive, enquanto os comanditários, por sua vez, só são responsáveis pelo valor de sua cota, ou seja, não são responsáveis subsidiariamente pelas obrigações sociais. E na sociedade simples que nós estamos estudando, a lei expressamente prevê que os sócios respondem pelo saldo.
Ou seja, se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, eles vão responder subsidiariamente pelo saldo. E, portanto, o 1023 e o inciso 8º do artigo 997 não são incompatíveis, nem há uma equivocada redação desse inciso. Simplesmente está se tratando de duas situações distintas. O 997 é a regra geral se há ou não responsabilidade subsidiária dos sócios. E o 1023, expresso específico para a sociedade simples, aqui não é um artigo geral para as sociedades contratuais, mas um artigo próprio desse tipo societário, onde expressamente há a previsão da subsidiariedade. E se, além disso, responderão eles solidariamente entre si, ou os sócios responderão entre si por essas dívidas, é outra coisa. Portanto, não há que se falar em substituição de subsidiária por solidariamente para compatibilizar os artigos, na minha modesta opinião, porque trata de situações diferentes. Esse é um dos problemas que o nosso Código Civil acabou criando por tratar as regras gerais junto com as regras específicas de um tipo societário. A meu ver, seria mais adequado o legislador ter aberto um capítulo das regras gerais de funcionamento das sociedades contratuais e depois os capítulos específicos, cada tipo societário com suas peculiaridades. Não o fez, optou por tratar as regras gerais dentro de um capítulo da sociedade simples. Então, nesse caso, nós na interpretação temos que saber segregar o que é uma regra geral aplicável a todos e quais são as regras que são específicas do tipo societário, sociedade simples. Artigo 999. As modificações do contrato social que tenham por objeto a matéria indicada no artigo 997 dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Ou seja, entendeu o legislador que aquelas informações das regras, cláusulas obrigatórias previstas no artigo 997 só podem ser alteradas se todos os sócios concordarem. Na sociedade simples e naquelas sociedades onde não há expressa previsão na lei a respeito e que remete à sociedade simples, como é o caso da em nome coletivo, por exemplo, e da comandita simples, a regra é essa. Então, retomemos a título exemplificativo ao artigo 997. Vejam, portanto, que a primeira das regras é quem são os sócios. Portanto, para a entrada de um novo sócio ou a alienação, a transferência de cotas de um sócio para outro, isso altera quem são os sócios. Portanto, para que isso ocorra, somente se todos concordarem. A denominação, o nome da sociedade, para mudar, só se todos concordarem. O objeto, a atividade econômica, só se todos concordarem. O endereço da sociedade, só se todos concordarem. O seu prazo de duração. Qual é o investimento? Vamos aumentar o capital? Vamos investir mais na sociedade? Somente se todos concordarem. A divisão desse capital entre os sócios, da mesma forma. Se vai alterar as obrigações que um sócio que vai entrar apenas com serviço, só se todos concordarem, em especial aquele que vai prestar o serviço. E, portanto, também quem é a pessoa natural incumbida da administração. Aqui nós temos depois uma peculiaridade, porque se for sócio, a regra é uma. Se não for sócio, a regra é outra, daí tem exceção. E a participação de cada um nos lucros e nas perdas e a responsabilidade subsidiária são regras do próprio funcionamento da sociedade e, no caso do inciso 8º, inclusive, só se mudasse o tipo societário para alterar a previsão. Então, no mais, não sendo essas regras obrigatórias, qualquer outra disposição facultativa, meramente contratual, negocial dos sócios, pode ser alterada na sociedade simples por uma deliberação por maioria absoluta de votos. E o que é maioria absoluta de votos? Mais da metade, 50% mais um do capital social. Do todo. Não é maioria de votos, não é maioria dos presentes numa reunião. É do total do capital investido, mais da metade. 50% mais um. E destaco 50% mais um, não é 51%, é 50% mais um. Então imaginemos que num investimento de R$1 milhão,
50%, 500 mil, mais 500 mil e 1. A unidade necessária para passar da linha do meio. É o que basta para alcançar a maioria absoluta. Se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime, pode o contrato prever uma regra diferente. Pode o contrato definir que, para alterar uma determinada regra da sociedade que não é das cláusulas obrigatórias, todos os sócios tenham que concordar, por mais que a lei não o preveja como regra. É uma questão de negócio, totalmente possível. E aqui destaco, se se pode o mais, pode-se o menos. Portanto, se o contrato pode prever deliberação unânime, nada importa, nada impede que o contrato preveja, por exemplo, que demande a aprovação de 2/3, 3/4, 90%, enfim, o percentual que for para a matéria determinada. Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada cumprindo suas formalidades previstas no artigo antecedente. Basicamente, aqui se prevê aquela lógica que já mencionei anteriormente, de que o contrato, uma vez registrado, torna-se público e, como tal, é o que vale perante terceiros. Se se quer alterar o contrato social, obviamente é possível. Todavia, deverá essa alteração também ser levada a registro perante o órgão competente, para que então possa passar a ter eficácia perante terceiros. A nova redação do contrato ser publicizada. O artigo 998, a ele referido, prevê que, nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Começando pelo fim. Como já vimos quando da classificação das sociedades, as sociedades empresárias são objeto de registro na junta comercial. As sociedades classificadas como simples, as que não são empresárias, o registro competente é o registro civil das pessoas jurídicas, e não a junta comercial. Como tipo societário, sociedade simples, só pode ser usado por aquelas classificadas como simples, por óbvio que ela está sujeita sempre ao registro civil das pessoas jurídicas. Com relação ao prazo previsto nesse artigo do 998, nos 30 dias subsequentes, vem a pergunta. Ok, se não for levado a registro nesses 30 dias, não pode levar mais? Pode. Não importa. Poderá ser levado a qualquer momento a registro. Então qual é a relevância dessa previsão nos 30 dias subsequentes à sua Constituição? É que a Lei de Registros prevê justamente a possibilidade dos efeitos da regularização do contrato perante terceiros retroagirem à data do documento ser levados dentro desse prazo. Ou seja, partindo do pressuposto que não é porque você assinou o contrato neste instante que você vai conseguir levar a registro meio segundo após, a lei te dá um tempo para levar a registro o documento. E esse tempo é de 30 dias. Feito dentro desse prazo, os efeitos retroagem à data do documento, para efeitos de regularidade e etc. Agora, se levado após o prazo de 30 dias da data da sua constituição, da assinatura dos sócios, então não impede o registro, mas os efeitos do registro passarão a ocorrer a partir do efetivo registro. Não há justamente esse aproveitamento desse período que a lei deu para levar a registro. Artigo 1002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. Aqui uma primeira observação. Tentar entender o que o nosso legislador quis dizer com isso. Quando se fala em, por exemplo, votar, fiscalizar a administração da sociedade, ou seja, participar, receber lucros, nós não estamos falando em funções, nós não estamos falando em atribuições, nós estamos falando em direitos do sócio. E apesar desses direitos serem pessoais e, portanto, serem obrigatoriamente exercidos por ele, não estão aqui nesta regra abarcados. Quando o legislador fala em exercício de suas funções, ele está falando em atribuições, deveres, responsabilidades. E nesse caso, obviamente que
também não estamos tratando de um sócio meramente investidor, um mero capitalista, aquele que investe recursos numa sociedade e espera os seus resultados, porque ele também não vai necessariamente exercer uma função. A obrigação dele é apenas então somente em pagar o investimento que se comprometeu. E uma vez pago, não tem ele uma função, ele não necessariamente vai ter que trabalhar na sociedade. Portanto, aqui esse dispositivo é obviamente direcionado às sociedades onde existam sócios que tenham se comprometido a trabalhar em prol da sociedade, cuja contribuição se dê em serviços. E se a contribuição do sócio não é em recursos, não é em patrimônio, não é em dinheiro, mas é em serviços, deve ele exercer essa atribuição. As suas funções não podem ser delegadas a outras pessoas. Naquele exemplo daquela sociedade de médicos, o terceiro médico foi admitido como sócio e garantindo a ele um direito a 1/3 dos resultados da sociedade para que ele pudesse se dedicar à clínica na sociedade e ali desenvolvesse aquele trabalho e com isso atraísse mais pacientes pela sua boa fama, capacidade e, por óbvio, não poderia ele encaminhar para substituí-lo nas suas funções um outro médico, não trabalhando como se obrigou e como se esperava pelos demais sócios. Então, no caso daqueles que se obrigam a prestar serviços como sua contribuição, não podem, sem o consentimento dos demais sócios, ser ele substituído no exercício de suas funções. Artigo 1006. O sócio cuja contribuição consiste em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Então aqui a primeira observação. Regra geral. Salvo convenção em contrário. Portanto, o contrato social pode prever alguma coisa diferente. Nada dito no contrato ou por deliberação dos sócios, a regra é de que se há um sócio ou mais de um cuja contribuição para a sociedade se dê apenas em serviço, em trabalho, deve ele se dedicar com exclusividade à sociedade naquela atividade. Não quer dizer que ele não possa exercer uma atividade diferente em outro local. Por exemplo, novamente no exemplo daquela sociedade de médicos. Aquele médico se comprometeu a ser médico naquela sociedade e, regra geral, nada dito de forma diversa, não poderá ele exercer a clínica em outra localidade, de forma concorrente. Mas nada impediria, por exemplo, que ele fosse professor em uma universidade ensinando a medicina. Não foi esse o serviço que ele se obrigou a prestar na sociedade. Ele se obrigou a exercer a atividade médica, não lecionar. E, portanto, são atividades distintas. Agora, regra, como médico, somente naquela sociedade. Como disse, o contrato pode prever alguma coisa diferente. E se ele violar esta regra, qual é a consequência? Bem, a penalidade que a lei prevê é ser privado de seus lucros e dela excluído. Privado de quais lucros? Vamos ler novamente o dispositivo. O sócio, cuja contribuição consiste em serviços, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade. Ele não pode empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros. Lucros de quem? Da atividade estranha. Não é o da sociedade. São os lucros da atividade que ele exerceu fora da sociedade. Qual é a lógica? Se ele tivesse, naquele exemplo hipotético, atendido todos os seus pacientes através da sociedade, toda a receita que ele obteve desta atividade teria ingressado nos cofres da sociedade e não no seu dinheiro, no seu patrimônio pessoal. E, portanto, esse foi um prejuízo que ele causou à sociedade, porque ele desviou essa clientela. E todos os recursos advindos dessa atividade deve ele entregar à sociedade. Ele será privado destes lucros que ele obteve
através do exercício da atividade estranha à sociedade, paralela ao exercício da sociedade. E dela excluído. Dela quem? Da sociedade. Pode-se também, a decisão é dos sócios, dos demais sócios, entender que uma vez que aquele sócio tenha esse comportamento, talvez não seja ele a melhor pessoa para ser nosso sócio. E, portanto, nós não somos obrigados a aturá-lo na sociedade, a mantê-lo na sociedade, e isso é uma justa causa para a sua exclusão. Então, uma coisa não impede a outra, são as duas cumulativas, e, portanto, o sócio não só poderá ser privado dos lucros da atividade estranha, ou seja, ter que indenizar a sociedade por todos os desvios de clientela realizados, como ainda poderá sofrer a penalidade da exclusão por deliberação dos demais sócios. Artigo 1007. Salvo estipulação em contrário, novamente, cabe ao contrato social, cabe aos sócios determinar a regra, definir qual é a regra. Nada dito é o que vale o artigo 1007. O sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, que é o que eu já mencionei. Regra geral, nada dito. A participação dos sócios nos resultados da sociedade corresponde às suas cotas. Se um sócio tem 50%, ele tem direito a 50% dos resultados. Se outro tem 30%, 30%, outro 20%, 20%. Ou seja, de acordo com o investimento feito. Mas nada impede que o contrato preveja algo diferente, uma distribuição desproporcional. Somente participa dos lucros, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. Aqui é a regra em relação à existência de um ou mais sócios que entrem apenas com trabalho, com serviços. Por quê? Porque como ele só está entrando com trabalho, não há que se falar em participação no capital desse sócio, porque ele não vai investir recursos, não vai investir capital. E se a participação dele fosse proporcional ao investimento que ele fez, de acordo com as respectivas cotas, não teria ele direito a receber absolutamente nada, que obviamente não só seria injusto, como não teria sentido algum ele se dedicar com exclusividade a uma sociedade com todo o seu esforço e trabalho e não ter direito a participar dos resultados do negócio. Então, qual que foi a regra que o legislador disse? Primeiro, cabe ao contrato estipular. Então, se o contrato estipular qual que é a percentual de participação de cada um deles, é o que vale. Mas nada dito qual é o cálculo. Bem, o legislador pensou assim: não seria justo equiparar esse sócio que só está entrando com trabalho ao sócio que mais investiu na sociedade. Também não seria justo equipará-lo ao que menos investiu na sociedade. Porque ele, se está sendo aceito apenas com seu trabalho, é porque o seu trabalho é importante também. Então, entendeu o legislador que se equiparar ao que mais investiu ou se equiparar ao que menos investiu seria ambas as hipóteses injustas e pouco razoáveis, o que fez o legislador? A média. Então, no caso, você pega a somatória da participação dos sócios, divide pelo número dos sócios investidores e você vai encontrar a média de participação deles. Depois é só fazer uma regra de 3 para descobrir a participação de cada um. Então, nesse caso, aqui apenas e tão somente uma média, um cálculo médio de participação dos sócios. Artigo 1019. São irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa no contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. E aqui lembro a vocês aquela situação de que a regra geral é que para alterar o contrato social nas cláusulas obrigatórias demanda unanimidade dos sócios. E mencionei ali que tinha algumas regrinhas e exceções. E o artigo 1019 é exatamente isso. Vejam que é uma consequência lógica daquele outro dispositivo. Por quê? Que são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração, por cláusula expressa no contrato social. Se para alterar o contrato social, nas hipóteses do artigo 997,
exige-se unanimidade e um dos sócios é nomeado administrador no contrato e é exatamente isso o que eu quero mudar, eu quero destituir um sócio que foi nomeado administrador no contrato, se eu preciso de 100% dos sócios aprovando isso, obviamente que eu não vou conseguir destituí-lo, porque, obviamente, isso demandaria a concordância do próprio sócio que será destituído do cargo. E se ele concorda em ser destituído, na verdade não é destituição, é renúncia. Então ele não quer mais ser administrador. Então é um ato unilateral dele, de renunciar ao cargo. Agora, a destituição parte da ideia da decisão dos demais sócios. E por essa razão, sócio na sociedade simples, expressamente falando, e naquelas sociedades que não tem regra expressa e que se aplique à sociedade simples, como é o caso da em nome coletivo e comandita simples, a destituição de um sócio nomeado no contrato só se dá por justa causa reconhecida judicialmente. Ou seja, eu vou ter que ingressar na justiça, demonstrar qual é a justa causa que levaria à destituição daquele administrador. Exemplos clássicos: desvios, abusos, negligências, imprudências, atos que causam danos à sociedade e que, portanto, mantê-lo à frente da administração seria, obviamente, perpetuar este dano. Então, neste caso, é a decisão judicial que poderá destituí-lo e não uma mera deliberação dos sócios, porque simplesmente não quer ele mais como administrador. Demanda prova de justa causa. E isso é consequência lógica, como disse, da necessidade da unanimidade dos sócios para a alteração do contrato das hipóteses do artigo 997. Agora, parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado. Curiosamente, o capítulo da sociedade simples, e vamos estudar isso mais a fundo na limitada, permite que administradores sejam nomeados não apenas no contrato social, mas também permite a lei que se nomeie por um instrumento em separado. É um termo de nomeação, uma ata de nomeação do administrador, que vai ser levada a registro perante o órgão competente, no caso da sociedade simples, o próprio registro civil das pessoas jurídicas, mas não é no contrato social que esse sócio constará como administrador. E não sendo necessário, portanto, mexer no contrato social, bem, nesse caso, poderão, sim, os demais sócios deliberar por maioria absoluta a destituição do sócio nomeado por ato separado. Então vejam aqui que, a depender do instrumento de nomeação, se no contrato ou se em ato separado, muda-se inclusive a possibilidade de destituição por mera deliberação dos sócios ou se somente por justa causa reconhecida judicialmente. Se em ato separado, bastam os sócios deliberarem porque querem, porque podem, a destituição do administrador. Não precisa ter justa causa, basta a decisão. Agora, se foi nomeado sócio no contrato, aí sim, somente por justa causa e por decisão judicial. E, obviamente, se sócio nomeado em ato separado pode ser destituído a qualquer tempo pela deliberação da maioria absoluta, quem não é sócio pode ser também destituído a qualquer tempo, independentemente de justa causa, independentemente de propositura de qualquer medida judicial, seja ele nomeado no contrato ou não. Por isso que eu mencionei da existência da exceção. O contrato social, se prever que um estranho, um não sócio, é o administrador, não seria nem um pouco razoável de que houvesse a necessidade de se demonstrar judicialmente justa causa para sua destituição. O administrador, nesse caso, é um cargo de confiança e, como tal, não havendo mais essa confiança, nada impede que os sócios o destituam a qualquer tempo, pouco importa se por ou não justa causa. E por hoje é só. Obrigado.